Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot e neste vídeo vou demonstrar como funciona o detector de topos e fundos por volatilidade criado pela comunidade NeoTraderBot e que está disponível na loja de estratégias do ProfitChart. Então vamos para a tela. Eu estou aqui num gráfico da Vale de 1 minuto, onde eu estou aplicando aqui um indicador de topos e fundos por volatilidade da comunidade. Então você vai ter dois plots aqui em tela, um plot verde representando o fundo confirmado ou potencial e o plot vermelho representando o topo confirmado ou potencial. Em texto, você verá o momento em que houve confirmação. Por exemplo, neste candle, houve uma confirmação de um topo no valor de 95,60. Então neste momento aqui, houve uma confirmação às 3h40 de um topo que aconteceu às 3h36 neste momento. E por que há esse atraso? Porque é necessário volatilidade no valor do ativo para se detectar uma retração suficiente que permita confirmar que este momento houve um topo. O indicador funciona dessa forma. Se você tiver curiosidade para entender mais sobre o funcionamento do indicador, eu já publiquei um vídeo mais extenso explicando todos os detalhes, então você pode acessar lá e assistir. Seguindo aqui, então nós temos aqui os momentos de confirmação em texto. E este indicador ele é parametrizável. Se eu vier aqui na engrenagem, eu vou poder modificar aqui os parâmetros desse indicador. Então aqui nós temos o gatilho de detecção e a quantidade de períodos para análise de volatilidade. É um indicador baseado em volatilidade. Então eu preciso fornecer qual que é o tamanho da janela histórica no qual vou calcular a volatilidade, ou seja, o range entre o valor máximo e mínimo. Durante 100 barras aqui no caso, eu vou tirar a média disso. Então nós temos aqui uma volatilidade média. O gatilho 2. Uma vez que alcancei um máximo de referência, se o preço retrair mais do que 2 vezes a média da volatilidade, eu vou ter ali uma confirmação de um topo. E o mesmo vai acontecer na situação contrária para o fundo. Eu tenho mais dois parâmetros, P modo plot, em que tem alguns valores possíveis, eu vou explicar quando eu abrir o código fonte. E exibir texto de confirmação, sim ou não. Eu poderia colocar não aqui, voltar ao gráfico, você verá os plots sem o texto de confirmação. Então a opção aí para quem deseja utilizar o indicador. O outro modo de plot, eu vou colocar aqui, seria o vir em parâmetros, modo plot 2. Assim eu vou apresentar no plot apenas a detecção de topo ou fundo. Não vou mostrar qual foi o último topo fundo confirmado. Então tá vendo? Se você colocar o mouse em cima, vai aparecer todas as linhas, inclusive aquelas que deixaram de aparecer. Se você tirar o mouse, você terá aqui uma detecção de topo, aí confirmou aqui um topo, aí aqui passa agora a detectar fundo. Confirmou um fundo, passa a detectar topo, e assim em diante. Vou agora abrir o código fonte para mostrar como utilizar este indicador e esta estratégia dentro de uma outra estratégia em NTSL. Deixa eu dar aqui um zoom out. Vou abrir aqui. Eu estou aqui com a janelinha então do editor de estratégias com o código fonte aberto. E aqui, esse foi um indicador criado em 29/11. Atualizei agora 27/1 com este nome aqui. Tem uma explicação rápida. Em seguida, o que representam os parâmetros, o modo de plot, que aqui está como modo de uso, mas é modo plot, 0, 1, 2. Aqui tem toda a lógica, que começa na linha 96, e a lógica de detecção termina na linha 69, ou seja, aproximadamente aí 75 linhas de código, E o restante aqui é para fazer a plotagem dos gráficos. Então é um código até conciso, Eu tentei fazer o máximo possível em termos de otimização de código. Existem ainda questões associadas ao desempenho deste indicador, que são características da plataforma ProfitChart, e eu lancei um desafio aberto de programação para a gente tentar reimplementar esse indicador numa versão ainda melhor, utilizando um outro paradigma para o indicador. Então, se você tiver curiosidade, entender o suficiente aí de NTSL e tiver um bom conhecimento, pode assistir ao vídeo que eu falei anteriormente, que lá no final do vídeo tem o lançamento desse desafio que está em curso no momento. Vou demonstrar agora como utilizar este indicador dentro de uma outra estratégia. Eu vou vir aqui em Estratégia Pi e aqui eu tenho um outro código fonte, onde eu tenho aqui algumas variáveis, confirmação, topo e fundo, que são floats, F topo fundo, que é float.
E aqui eu tenho exibir texto de confirmação, booleano, que são basicamente os parâmetros do meu indicador. E eu criei uma estratégia aqui simples, na qual eu vou definir aqui quais são os parâmetros da chamada do indicador NeoTraderBot, Top Bottom Detector por volatilidade. Por que eu coloquei volatilidade aqui? Porque a intenção nossa aqui na comunidade é lançar outros indicadores que fazem detecção de topo e fundo por outros mecanismos. Então, em breve nós vamos estar publicando. Deixando o mouse aqui em cima, tem aqui toda a descrição, né, do indicador, bem como os parâmetros e o resultado. Eu então vou atribuir a confirmação topo e fundo a chamada a um indicador de volatilidade e ao final eu vou especificar qual que é a linha que eu desejo, linha 1, 2 e 3. Então a linha 1 é a confirmação topo e fundo, linha 2 é o topo, ora detectado em detecção, ora confirmado, o fundo linha 3. E aqui eu tenho uma lógica simples, se a confirmação for diferente de zero, que é o mesmo mecanismo do indicador nativo da Nelogica, eu tenho uma confirmação de topo ou fundo. Então se eu tiver uma confirmação de topo e fundo, eu vou plotar uma linha com este valor. Se for igual a zero, então eu vou repetir o valor anterior. Então aqui nós vamos ter o quê? Um gráfico que vai ter degraus, né? Vamos ter um degrau de mínimo, aí vai confirmar o topo, vai ser um degrau de máximo, depois um degrau de mínimo, e assim sucessivamente. Deixa eu dar um zoom out aqui. Então eu vou rodar aqui essa estratégia Pi, que está chamando o nosso indicador de topos e fundos por volatilidade. Você verá aqui no gráfico à direita a exibição. Pronto, está aí o resultado esperado, né, em vale 3 do gráfico de um dia. Então tem um topo, vem aqui para um fundo, para um topo, para um fundo e assim de forma alternada. Bom, era isso que eu queria demonstrar, o indicador de topos e fundos da NeoTraderBot, baseado em volatilidade. Eu espero que tenha bastante utilidade para você, que opera de forma manual, num gráfico em tempo real, quanto para quem também desenvolve estratégias em NTSL, que passarão a poder utilizar este indicador, que não é bloqueado no módulo de automação. Então, se você fizer a sua estratégia utilizando esse indicador, você vai conseguir executar o seu robô no módulo de automação sem nenhum problema. Obrigado e até o próximo vídeo.